E eu quero hoje ministrar sobre esse texto, que eu acredito que é um texto tão conhecido, sobre a mulher samaritana. Essa semana eu estava orando e o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. Muitas vezes eu não gosto de pregar o mesmo texto, várias vezes. Mas essa semana Deus começou a trazer para dentro de mim memórias de quando Ele começou a colocar real amor no nosso coração. E esse texto de João capítulo 4 foi o primeiro texto que Deus me deu para poder falar para mim, primeiro, me desconstruir, porque existiam coisas que estavam impregnadas em mim, que era pura religiosidade. E eu não sei como você entrou aqui, mas eu já quero declarar que toda religiosidade vai sair de você em nome de Jesus. E você vai se tornar um homem, uma mulher livre para a glória de Deus. Então abra a Bíblia lá em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez para a Galiléia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, em torno de meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecessem os dons de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, eu te lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precisasse voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondestes acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós judeus dizes que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que lhe falo, sou o Messias. Amém? Cara, que palavra poderosa, sim ou não? Eu quero começar a ministrar sobre vocês
a partir do final. Quando Jesus ele se revela àquela mulher, uma mulher pecadora. Quantos pecadores nós temos aqui? Amém? Glória a Deus por isso. Eu costumo falar que nós somos uma comunidade de fé de pessoas imperfeitas. Amém? Nós somos uma comunidade de fé de pessoas que precisam da graça de Jesus, que precisa da experiência com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma verdade para você. Você sem Jesus, você não é ninguém. Amém? Você sem Jesus, nem o poder de amar uma pessoa você consegue, porque o amor quem provém, o amor quem dá é o próprio Jesus. E aqui no final desse texto, Jesus ele vira para essa mulher no versículo 26 e diz assim, ó: assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que muitas vezes, cara, a gente está andando com Jesus, muitas vezes a gente tem um relacionamento com Jesus, mas a gente ainda não tem a revelação de quem Ele é. Aquela mulher, ela estava com Jesus pessoalmente, aquela mulher deu água para Jesus, e mesmo assim ela ainda não tinha identificado que Ele era o Messias. Eu quero declarar em nome de Jesus, se há alguma cegueira na tua vida, eu quero profetizar que essa cegueira vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. E você vai começar a enxergar Jesus, você vai ter a revelação de quem Ele é, Índia, porque nós precisamos disso. Nós precisamos olhar para Jesus e não termos dúvidas. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Amém? E essa mulher, ela vai nos ensinar muitas coisas. Mas hoje pela manhã, eu estava meditando nesse texto, e eu vi os primeiros versículos desse capítulo, que muitas vezes a gente ignora, porque a história mesmo da mulher, ela só vai começar a partir do versículo 5. Mas coloca por gentileza aí, o versículo 1, novamente, por favor. João 4:1, olha só que coisa interessante. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, versículo 2. Embora Jesus não batizasse, mas sim os seus discípulos, versículo 3. Deixou a Judeia e partiu uma vez para a Galileia. Deixa esse texto aqui, por favor. Olha só o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que os fariseus, eles se reuniram e começaram a falar de Jesus. Começaram a questionar por que Jesus batizava mais do que João. Para quem não conhece a história bíblica, a Bíblia diz que João Batista, ele veio para poder abrir o caminho para Jesus, amém? Ele era a voz que clamava no deserto, e a Bíblia diz que João Batista, ele batizava pessoas para o arrependimento. Quando ele batiza Jesus, os discípulos de Jesus começam a batizar pessoas também. E aí os fariseus, eles começam a questionar isso. Começam a falar, mas os discípulos de Jesus estão batizando mais do que os discípulos de João Batista? O que está acontecendo? E quando eu olho para esse texto, eu vejo muitas vezes o que a gente vive na nossa contemporaneidade. Muitas vezes a gente quer fazer coisas para Deus e a gente quer mostrar números. A gente muitas vezes quer batizar pessoas e falar assim, e postar, batizamos tantas pessoas. Sabe o que Jesus nos ensina? Que Jesus, ele não perde tempo com esse tipo de coisa. Jesus, ele não se importa com os números. Tanto é que quando os fariseus começaram esse questionamento, a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Jesus não perdeu tempo com isso. Não, vamos fazer uma reunião aqui para a gente ver quem é que está batizando mais, quem é que está batizando menos. Não, Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um foco. Ele não precisava mostrar nada para ninguém, amém? O que Deus vai fazer na tua vida, querido, o que Deus vai te usar, você não precisa mostrar nada para ninguém. Você está aqui em nome de Jesus? Porque quem gosta de mostrar as coisas são os fariseus.
E Deus nos chamou para sermos diferentes, amém? É por isso que a Bíblia fala que aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Vocês estão aqui? Amém? E aí o texto prossegue. E aí, Jesus ele está indo em direção a Galiléia. Só que ele teria que passar por Samaria. E para quem não sabe, o povo samaritano era tido pelo povo judeu como pecadores. Pessoas que eles abominavam. Pessoas que eles não se relacionavam. Pessoas que eles não sentavam à mesa. E hoje eu quero falar com vocês sobre o quanto eu e você, nós precisamos parecer com Jesus. Amém? Quem aqui deseja se parecer com Jesus? Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Agora aqui, quem aqui tem convicção que já se parece com Jesus, fica com a mão levantada. Glória a Deus. Você vai perceber que a gente está longe de se parecer com Jesus. Mas nós não podemos desistir, amém? Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus que vamos lutar para se parecermos com Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus ele está indo para Galiléia. Só que chega um momento da jornada de Jesus, da caminhada de Jesus, que ele vira para todos os discípulos e fala assim: olha, volta lá na cidade e compra pão, compra alimento. E aí eu vou esperar vocês aqui nesse poço. Vocês viram o vídeo? Sim ou não? Deu para ver? Deu para entender? E aí ele vai sozinho para esse poço. Eu lembro de quando Jesus falou comigo nesse texto em 2019. Que eu falei assim: Deus, mas por quê? E eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a pesquisar os momentos que Jesus ia com alguém para algum lugar. E eu pude perceber que esse episódio da mulher samaritana é o único momento que Jesus ele vai para um lugar sozinho. Se você for fazer uma análise bíblica, você vai ver que durante todos os outros episódios, Jesus sempre está acompanhado de alguém. Ah, pastor, no Getsemane ele estava sozinho em uma geografia, mas os discípulos estavam lá embaixo. Tanto é que a Bíblia fala que ele volta 3 vezes e fala assim: olha, poxa, vocês não conseguem me ajudar 1 minuto? Mas aqui, Jesus ele está sozinho para encontrar com essa mulher pecadora. Essa mulher que a igreja rejeitava. Essa mulher que os cristãos não se aproximavam. E aí sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração em 2019? Quando ele estava gerando a real amor no meu coração, o Espírito Santo falou assim: Jesus foi sozinho para aquele poço, porque os discípulos não iam entender o que ele iria fazer com aquela mulher. Você está aqui? Quem somos nós? A gente está se parecendo realmente com Jesus? Ou a gente faz parte dos discípulos que não vão entender o que Jesus está querendo fazer nesses dias? Hoje eu quero que você reflita sobre atitudes, sobre barreiras que eu e você nós precisamos ultrapassar. Eu falo isso porque eu me coloco nesse lugar. Existem barreiras que muitas vezes Deus coloca situações na minha frente que eu falo assim: Deus, não, isso está errado. E aí eu sinto uma voz dentro de mim falando assim: filho, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Lembra de Pedro? Quando Pedro, Deus começa a gerar no coração de Pedro a vontade de pregar para os gentios. E aí Pedro, ele tem uma visão de um lençol, de um pano, e nesse pano tinha vários animais que para os judeus era impuro. E aí Deus vira para Pedro e fala assim: Pedro, pega. Pedro fala assim: eu não vou pegar. Eu? Judeu? Eu crente? Eu da igreja? Eu não vou pegar isso. Eu da igreja me relacionar com esse tipo de gente? Eu não vou fazer isso.
E aí Deus vira para Pedro e fala para ele: Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Hoje é uma noite que nós precisamos, cara, ultrapassar barreiras de religiosidades que estão impregnadas em nós. Porque talvez existem pessoas do teu lado que estão indo para o inferno porque você não está abraçando ela. Tem pessoas que talvez pode morrer amanhã e não teve a oportunidade de olhar nos teus olhos, e você com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, olhar para essa pessoa e falar assim: olha, eu te amo. Querido, o nosso evangelho, ele precisa mudar. Eu não sei, eu me relaciono muitas vezes com pessoas de outros lugares, e eu falo assim, cara, ou eu sou um pecador terrível, ou sei lá, não sei o que está acontecendo hoje em dia. Porque o que eu mais vejo são pessoas que impedem outras pessoas de virem para a presença de Deus. Jesus, ele vai ter com essa mulher. Como assim Jesus ir ter com uma samaritana? E não é só o sentido de ser samaritana. Tinha também a questão dela ser mulher. Num tempo onde a mulher não tinha voz. Num tempo onde a mulher, ela era tida como escrava. Jesus olha para aquela mulher e Jesus devolve a dignidade para aquela mulher. Nós estamos parecendo com Jesus? Ou a gente precisa melhorar? Eu estou aqui no altar falando para vocês, eu preciso melhorar. Eu preciso olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. A gente olha com um olhar de julgamento, porque a gente se acha santo só porque nós estamos na igreja. A gente se acha diferente porque a gente hoje conhece a palavra de Deus. E Jesus está falando para nós hoje: se pareça mais comigo. Se pareça mais comigo. Hoje eu comecei a chorar no meu quarto. E eu falei: Jesus, eu quero me parecer com você. Independente do que as pessoas vão falar de mim, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Quantas vezes eu já recebi mensagens, eu já vi vídeos sendo feitos para poder falar mal da Real Amor. Porque aqui a gente aceita todo mundo. Porque Jesus aceitou todo mundo. Você está aqui em nome de Jesus? Olha o que Jesus faz com essa mulher. Jesus, ele não chega nessa mulher se revelando como Jesus, como profeta. Ele não chega diante dessa mulher e se coloca numa posição superior. Ele se iguala a esta mulher. E ele vira e fala assim: me dá um copo de água. Será se você teria coragem de pedir um copo de água para um mendigo? Será que você teria coragem de pedir um copo de água para um assassino? Será que você teria coragem de pedir um copo de água para qualquer tipo de pessoa que para a gente é um samaritano, é um pecador? Será se uma pessoa que na sua visão não está de acordo com aquilo que Deus quer, será se ela pode olhar dentro dos teus olhos e ver você, e ver em você esse Cristo que se relaciona com essa mulher na simplicidade? Me dá um copo de água. E quando ele fala isso, ela se escandaliza. Ela mesmo fala assim: ué, mas como assim? Você, judeu, me pedindo um copo de água?
Nunca fizeram isso comigo. Pelo contrário, a minha vida toda eu fui julgada, a minha vida toda eu fui excluída. Essa mulher está indo no poço meio-dia, porque ela não podia ir no horário que todas as mulheres iam. As mulheres, elas iam na manhã, pela manhã, que o sol ainda não estava tão quente. Essa mulher tinha que ir meio-dia, porque existia uma geração que a condenava. Os amigos tinham excluído ela. Todo mundo tinha excluído essa mulher. Mas Jesus atravessa de um lugar para o outro, somente para ter um encontro com uma mulher. Você está vendo quanto o nosso evangelho está tão distante de Jesus? Você está vendo quanto que muitas vezes a gente afasta pessoas da presença de Deus? Porque primeiramente a gente olha com o nosso olhar humano. E aí Jesus, ele vem para quebrar tudo. Por isso que os fariseus ficavam revoltados com Jesus, porque quando eles iam num lugar, Jesus estava sentado à mesa com quem? Com os santos? Não, Jesus estava sentado à mesa com os pecadores. E isso era motivo de revolta. Como assim? Você come com eles? Deixa eu te falar, querido, em nome de Jesus, para de afastar pessoas da sua vida pelo simples fato de você achar que você é o santão. Para. Começa a refletir de verdade. E não é comece, que a gente comece, né? Começamos, é? Para eu me incluir, nós temos que começar. Porque eu não estou me tirando disso. Nós temos que parar muitas vezes e ir atrás de uma samaritana. Talvez você conhece. Talvez você deixou um amigo, porque ele simplesmente fez as escolhas dele. E eu não estou falando para você apoiar o que ele faz de errado. Eu estou falando para você olhar com o olhar que Jesus olhava para as pessoas. Jesus amava tanto as pessoas, que aquela mulher que é pega no ato de adultério, que a igreja com as pedras na mão decidiram apedrejá-las. Jesus, a Bíblia diz que ele está escrevendo na areia. Ele está lá de joelhos, escrevendo na areia, e jogam aquela mulher. Eu fico imaginando o olhar de Jesus encontrando com o olhar daquela mulher. E somente o olhar gerou cura, gerou libertação na vida daquela que todo mundo queria matar, queria apedrejar. Tanto é que Jesus vira para todos e fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que cada pessoa vai deixando a pedra de lado. E aí ele faz uma pergunta para aquela mulher. Jesus fala assim: filha, cadê aqueles que queriam te apedrejar? Aí ela vira e fala assim: Senhor, todos foram embora. Aí Jesus vira para ela e fala assim: então vá, e não peques mais. Jesus acolheu, Jesus amou, Jesus olhou no olho daquela mulher, e através daquele contato que aquela mulher teve com Jesus, ela foi totalmente revolucionada. A vida dela mudou pelo simples fato de Jesus ter amado ela. Real amor, nós precisamos amar as pessoas. Você está aqui em nome de Jesus.
Nós precisamos amar, simplesmente amar. Pastor, eu vou ser conivente com o pecado? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de amor, eu estou falando de verdade. Mas não é um amor falso de você, com aquele discursinho. Não, eu amo o pecador e odeio o pecado. Isso é hipocrisia. Nós precisamos amar de verdade. E deixa eu te falar uma coisa, querido, você está lascado, me perdoe a palavra, mas você está lascado. Deus te colocou numa igreja chamada Real Amor. Você vai ser desafiado. Eu vou repetir, você vai ser desafiado pelo próprio Espírito Santo a amar pessoas que até ontem você condenava. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Aí Jesus falou para ela, ó, se você conhecesse o dom de Deus, sabe o que acontece, queridos? Todos nós, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Todos nós, um dia, fomos samaritanos. Sim ou não? Sim ou não, de verdade? Todos nós um dia fomos samaritanos. Todos nós um dia não tínhamos enxergado ainda o dom de Deus. Porque se hoje você tem os olhos abertos, se hoje você tem um relacionamento com o Senhor, é dom de Deus para a tua vida. Os teus olhos se abriram para isso. Mas teve um tempo que você não tinha esses olhos abertos. Até mesmo as pessoas que nasceram na igreja. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu nasci na igreja, mas a minha vida de fato só mudou quando eu tinha tantos anos de idade. Eu só tive a compreensão de quem era Jesus depois de um tempo. E o que Jesus está falando para ela? Falando assim, olha, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Querido, tudo depende de uma revelação, tudo depende de um convencimento do Espírito Santo. A minha vida e a sua vida, o nosso papel tem que ser aquele que vai abraçar, que vai amar, que vai trazer a pessoa para a presença de Deus. Agora, quem vai tirar a venda dos olhos, quem vai liberar o dom de Deus sobre a vida dessa pessoa, é o próprio Espírito Santo. Mas nós não podemos ser como os discípulos, que quando chegam e olham Jesus falando com ela, eles falam assim, mas o que está acontecendo? Mas que hoje, a partir de hoje, esse amor que constrange. Hoje de manhã eu fui constrangido pelo amor de Deus no meu quarto. E está acontecendo algumas situações, sabe? E Deus dando sinais. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa tão querida, que eu acompanhei durante tantos anos. E que Deus fez assim, vocês não têm noção do que Deus fez na vida dessa pessoa. Um dia eu vou convidar ele para poder testemunhar aqui o que Deus fez. E hoje ele compartilhando algo comigo que assim era impossível acontecer. E ele falando assim, pastor, dia 21 vai sair o resultado. Eu não vou falar, porque algumas pessoas, se eu continuar falando, vai saber quem é. Mas ele falou, pastor, ora, porque dia 21, eu creio que o milagre vai estar completo. E eu olhei para aquela mensagem, as lágrimas começaram a cair dos meus olhos, porque eu sabia que ele era um samaritano. Eu sabia que muitas pessoas na igreja rejeitaram ele. E graças a Deus, cara, eu acolhi essa pessoa durante muitos anos.
durante muitos anos lutando, sabe? Caindo, subindo e tal. E hoje receber essa mensagem, eu falei assim: Senhor, como vale a pena não desistir do ser humano? Como vale a pena olhar com um olhar de misericórdia como o Senhor um dia olhou para mim? Porque quem somos nós, cara, de verdade? Quem somos nós para poder condenar alguém? Se você fosse tão santo, Deus já tinha te arrebatado. Então, se você está aqui na terra, querido, seja um canal dele, para que pessoas enxerguem Jesus em você. Nós estávamos na quarta-feira, na nossa reunião de discipulado de homens, e eu não sei quem foi que falou, e é uma frase muito legal, que talvez a única Bíblia que a pessoa um dia vai ler vai ser você. Existem pessoas que Deus vai colocar do nosso lado, que talvez a única Bíblia que ela vai ler vai ser a gente, a nossa vida. E será como é que essas pessoas estão lendo? Será se elas estão lendo e... Sabe aquele livro que você lê, você não consegue ler 10 páginas e você já desiste, que a leitura é chata? Será se nós somos esses livros chatos? Ou será se nós somos aquele livro que você fica o tempo todo e quando você não termina de ler, você não para? Aí Jesus, depois que ele pede água, depois que ele se relaciona com aquela mulher, depois que ele quebra a barreira, quebrou a barreira, aquela mulher estava totalmente armada. E muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas assim, pessoas que foram feridas pela igreja, pessoas que foram rejeitadas pela igreja, pessoas que hoje querem estar em qualquer lugar, menos na igreja. Nós vamos deparar com pessoas assim, e nós temos que ter a sabedoria que vem do alto, de quebrar essas barreiras, de mostrar para essas pessoas que nós somos diferentes, amém? Nós não somos iguais a esses religiosos aí. Nós somos pessoas que vivem o evangelho puro e simples. Porque o evangelho não é sobre você determinar nada sobre a vida do seu irmão. O evangelho é você apresentar Jesus para ele. Agora as escolhas dele vai depender dele. Não é você que tem a capacidade de convencer alguém. Mas eu oro, real amor, para que Deus desperte a gente. Amém? Eu oro para que Deus te revolucione de uma forma tão poderosa, que a partir de hoje você vai conseguir. E não é pecado, não é pecado você reconhecer que muitas vezes você não consegue. Amém? Já teve situações que eu não consegui, e aí depois eu me arrependi, porque eu vi que Deus estava mandando eu fazer e eu não fiz por covardia. E não é pecado você assumir e falar assim: Deus, eu ainda não estou nesse nível, mas eu quero estar. Amém? O que nós precisamos é ter esse coração ensinável, esse coração sensível. Porque se nós formos feitos à imagem e semelhança do Mestre, nós precisamos nos comportar como tal. A partir de hoje eu oro para que Deus coloque situações na sua frente, e eu vou te falar, Deus vai fazer, para poder
moldar, para poder alinhar, realinhar o propósito que Ele tem na tua vida. Que nós possamos, a partir de hoje, olhar para os samaritanos que estão lá do lado de fora e a gente ter compaixão deles. Que a gente possa olhar para todo tipo de pecador e a gente não impedir com que a unção de Deus escorra sobre a vida dele, quebrando todo jugo, libertando, trazendo salvação, sabe? A minha oração é para que você tenha uma experiência de você abraçar uma pessoa que você jamais imaginou que um dia ela pudesse estar na igreja, e de repente você olhar para trás e ver ela entrando por aquela porta. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Sabe aquele teu parente que você olha e fala assim: esse daí vai ser difícil. São esses que Jesus ama. São esses que Jesus tem um amor tão extraordinário. São essas pessoas que Jesus começa um propósito gigantesco. Hoje a Andréa fez um post que me fez chorar também. Hoje eu tô chorão, gente. Hoje eu chorei o dia todo. Porque eu e ela, nós sabemos de onde Jesus me tirou. Eu sei o preço que a Andréa pagou pela minha vida. Eu sei que não foi fácil ela perseverar. Eu sei que não foi fácil ela olhar para mim e falar assim: esse cara aí, pastor, um dia? O Bruno, pastor? É por isso que a Bíblia fala que aquele que muito ama é porque foi muito perdoado. Amém? Então a minha oração, cara, é para que, de alguma forma, a nossa vida mude, as nossas atitudes mudem em relação às pessoas. Porque aquela pessoa que hoje você condena, talvez Deus quer dar um ministério para ela. Talvez aquela pessoa que você aponta o dedo e fala assim: isso daí não vale nada, é ela que um dia vai estar num lugar que você vai falar assim: eita, Senhor, me perdoa, porque eu falei mal, eu olhei com um olhar de julgamento. Amém? Queria chamar o time de adoração aqui para cima. E nós, somente a galera do louvor, se movimente, por favor. E nós que estamos aqui, cara, por meio desse texto, por meio dessa atitude que Jesus teve com essa mulher, nós possamos avaliar a nossa vida. Quem nós somos? Talvez você está aqui hoje como um samaritano, como uma pessoa que carece da misericórdia de Deus. Talvez hoje você está aqui porque Jesus está falando para você: olha, você precisa voltar à ingenuidade, você precisa voltar ao primeiro amor. Lembra de quando você servia a Jesus sem nenhum tipo de questionamento? Lembra quando você vinha para a igreja? Eu não sei porque o Espírito Santo está falando isso, mas lembra quando você vinha para a igreja com somente o desejo de estar na presença de Deus? Hoje, porque você estudou um pouquinho a mais, você começa a criticar. Você começa a avaliar se o culto foi bom ou se não foi, pelo crivo da sua avaliação. Primeiro, querido, o culto não é para você, me perdoe. O culto é para Deus. E se o culto foi ruim,
é porque o teu coração está ruim. Porque não existe culto ruim para aquele que simplesmente é um adorador. Não existe culto ruim quando a gente vem pelo simples fato de falar: Jesus, eu vim porque eu te amo. Eu não vim por conta do meu marido. Eu não vim por conta da minha esposa. Eu vim porque eu te amo. Eu vim porque o meu desejo é te adorar, Jesus. É por isso que Jesus, ele encerra esse papo com essa mulher falando assim, ó, vai chegar um momento, porque ela vira para ele e fala assim, mas o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos ensinou que era para adorarmos nesse monte? Aí Jesus fala assim, vai chegar um momento que nem no monte, nem em Jerusalém, vai ser necessário vocês adorarem. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Porque Deus é Espírito e vai chegar um momento em que Ele vai levantar pessoas para adorarem o Pai em espírito e em verdade. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, amém? Hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Então a minha oração é para que hoje todos nós, a começar de mim aqui nesse altar, a gente venha beber desta água, amém? E se você beber dessa água, cara, eu quero declarar o que a Bíblia diz: você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá falta de nada. Deixa eu te falar, se existe algum vazio dentro de você ainda, é porque você ainda não experimentou dessa água. Porque o dia que você experimentar dessa água, não vai existir vazios mais dentro de você. Porque Ele vai suprir, a Bíblia diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Mas é necessário beber da água. É necessário experimentar desta água. Só assim a gente nunca mais vai ter sede. Você tem sede de quê? Então fique em pé no seu lugar. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que, enquanto o nosso time de adoração canta essa canção, cara, você fale com Jesus. Se você tem algo a melhorar, fala com Ele, fala: Jesus, muda a minha visão. Jesus, muda a minha forma de olhar para o meu irmão. Querido, em nome de Jesus, amar pessoas que não têm nenhum tipo de problema é fácil. Difícil é você amar aqueles que todo mundo rejeita. Difícil é você abraçar um homossexual com o olhar de Jesus. Difícil é você abraçar um empresário mentiroso, safado, com o olhar de Jesus. Difícil é você abraçar um mendigo com o olhar de Jesus. Mas que nessa noite, cara, a água viva, que a Bíblia diz que dentro de você fluiriam rios de água viva, essa água venha nos lavar por inteiro. Essa água venha tirar todo tipo de religiosidade da nossa vida. Essa água venha arrancar todo tipo de pré-julgamento que nós temos com os irmãos. E que a gente possa viver um evangelho de verdade. Um evangelho de não negociar os princípios de Jesus, mas um evangelho também de não afastar as pessoas.